A parte do terreno, então a gente vai considerar todas as mesmas premissas ali, né, do comparativo que a gente fez para apartamento. Então, também tem a questão, né, de número de dados em função do número de variáveis, né, que é o número de variáveis independentes, né? E aí, as variáveis vão mudar, né? Então, as variáveis que eu estou utilizando aqui como exemplo, então, são área de terreno testada, renda per capita, no caso de você ter esse valor por bairro, né? Que às vezes você consegue, né? Dependendo da cidade, você consegue essa informação. Ou no caso, se você está usando dados de outras cidades, né? Você pode utilizar o PIB per capita daí, né? Que vai ser outra informação que daí é relativa à cidade, né? Coeficientes de uso e ocupação do solo, né? Coeficiente de aproveitamento e taxa de ocupação. Planta genérica de valores, né? Também não são todas as cidades que têm isso. Mas se você tiver, né, como consultar isso, então seria um coeficiente, né, que as prefeituras utilizam para cálculo de IPTU, de TBI, né, vários impostos, né, sobre os imóveis, sobre terrenos, né, que eles vão considerar ali o bairro, né, a infraestrutura urbana que tem naquele bairro, né, a localização em relação ao centro e tudo mais. Potencial de uso, então, é uma variável que eu costumo testar, ela nem sempre funciona, né, então, se o terreno pode ser usado para construir uma casa ou pode ser um uso comercial, né? Isso pode alterar o valor do terreno, então é uma hipótese que a gente testa, né? A parte da esquina, né? Se é na esquina ou no meio da quadra, né? No caso de terreno, isso pode ser importante, né? A topografia, né? Aqui eu costumo utilizar essa variável do tipo isolada, dicotômica isolada, né? Que seria 0 e 1. Então, eu considero dessa forma, mas você pode fazer de outra forma. Você pode fazer através disso. Então, a gente tem aqui, ó, topografia da forma dicotômica isolada. Então, como que eu faço? Aqui tá como inclinação, né? Deixa eu deixar os dois iguais para não confundir. Então, topografia e topografia. Aqui, então, tá dessa forma, né? Plano, semiplano. Então, se o terreno se enquadra como plano ou semiplano, você considera 1. E se é aclive ou declive, você considera 0. Por que eu gosto de usar essa classificação aqui, né? Porque às vezes você vai ter, por exemplo, um terreno de esquina que por um lado vai ser aclive, por outro lado vai ser declive, né? Ou dependendo de você estar olhando para o terreno, você vai entender que é aclive ou declive. Então, eu costumo classificar dessa forma, né? Eu acho que funciona mais, né? Sempre quando eu testo nos meus modelos, esse aqui apresenta uma boa significância, né? Então, eu gosto de usar assim. Mas aqui também eu deixei não é nesse aqui. Mas também tem a possibilidade de você fazer uma escala, né? Como se fosse ali a escala do padrão de acabamento, né? Você faz uma para topografia. Então, deixa eu ver se não tá oculto por acaso aqui. Não. Tá, você poderia fazer então uma escala, por exemplo, se é plano é igual a 1. Se é aclive é igual a 0,9. E se é declive é igual a 0,8. Você pode classificar dessa forma, né? Tem vários tipos de classificação. Daí, nesse caso, seria da forma código alocado, né? Eu vou inserir essa opção aqui também na planilha, né? Porque daí você pode usar para classificar. Aqui também tem condomínio, né? Se é em condomínio ou não. Como eu te falei ali também para apartamentos, apartamento não, né? No caso, casas, né? Se eu estou avaliando uma casa em condomínio, geralmente eu procuro dados de casas em condomínio também, né? Eu não costumo misturar. Mas, caso você não tenha muitos dados, né, não tenha muita opção, né, você pode misturar os dois, né, e aí você usa como variável a variável condomínio, que também vai ser do tipo dicotômica isolada, né, sim ou não, se é em condomínio ou não, que é 0 e 1, né? E aí tem a outra forma, né, de classificar ali a inclinação do terreno como código alocar, né? E o valor unitário, que é a nossa variável dependente. E aqui também na planilha tem, então, a hipótese de crescimento de cada uma dessas variáveis, né? Que você vai adotar. Aqui, então, eu coloquei para preencher que, no caso, né, não tem como saber qual que vão ser os coeficientes da sua região. Então, no caso, renda per capita ou o PIB per capita, que eu comentei, né? O zoneamento, né? Então, aqui eu deixei para você preencher. Então, por exemplo,
se você fez a pesquisa ali, né, no caso você está usando então cidades aqui, né, você pegou uma amostra em várias cidades e você vai usar aqui o PIB per capita. Então você vai lá no Google, pesquisa, cidade aqui, Cascavel, PIB per capita é 50 mil, por exemplo. E aí outra cidade, sei lá, Toledo, o PIB é 40 mil. Acho que é o contrário, né, mas só a título de exemplo. Então daí você veria aqui, para utilizar essa variável, né, aqui no caso, né, bairro, né, no caso a gente está considerando cidades diferentes, né, então você pode inserir aqui a coluna cidade, né, então aí você vai preencher, né, tá uma listinha para pegar desses campos aqui que está em verde, né, então tudo que você preencher aqui dentro vai aparecer na listinha ali, que já foi pré-configurado para isso, né? Então você vai selecionar a sua cidade, né? Quando você selecionar ela em algum lugar aqui é para ter esse PIB per capita, acredito eu. Ou tá oculto aqui, vamos ver. Aqui, ele trouxe, né? No caso aqui tá renda per capita, né? Que era o que estava antes, deve ser, é só configurar, né? Então, para adaptar para a sua situação aí, para a sua cidade, né? Então, deixei dessa forma. Então, aqui a gente tem essa planilha que basicamente, né, essas informações iniciais vai ser as mesmas, né, do apartamento, da casa lá, então você coloca o link do site, né, a fonte de dados, se foi uma imobiliária, se foi um corretor, né, o telefone de contato dessa fonte ali, o endereço, né, para avaliação de terreno, seria bom se você conseguir o endereço completo, né, por quê? Porque tem algumas variáveis que vão depender, então, desse endereço, dessa localização. Então, a questão ali do zoneamento, né, do uso e ocupação do solo, né, daqueles coeficientes que a gente usa como referência, então, dependendo do bairro, dependendo da rua, vai mudar. Né? Então, se você conseguir o endereço completo, aí você consegue consultar certinho o coeficiente respectivo desse dado, né? Então, o ideal, né, o mundo ideal é você ter o endereço completo, mas nem sempre é possível, né? Caso não seja possível, aí tem algumas variáveis que você não vai conseguir exatas, né? Não vai conseguir levantar elas, né? Aí bairro, cidade, né? No caso a cidade só preenche se forem cidades diferentes, né? Se for tudo a mesma não precisa preencher. Aí preenche o valor, a área do terreno, a testada do imóvel, né? Aqui, né, tem o campo aqui que está só dicotômica, que, tipo, se você identificar alguma outra variável, por exemplo, né, se o asfalto se o pavimento é de asfalto ou não, aí você coloca aqui, asfalto, sim ou não, né? Pode ser que tenha uma cidade que tenha terra, tenha outras coisas aí, sei lá, se você achar que é relevante, você preenche aqui. No caso, aqui era pro potencial, né? Tem que limpar essa lista aqui. E aí, no caso, teria que ficar só sim ou não, né? Eu vou corrigir isso aqui depois. Então, aqui, né, esquina, você vai preencher se é sim ou não, um condomínio, se é sim ou não. Que nem eu te falei, se você for pegar só imóveis em condomínio, então também não precisa preencher essa coluna, daí você pode ocultar ela, né? Se todas forem iguais, todas forem dentro de condomínio. A topografia, então, você tem aqui aquela classificação, né? Aclive, declive, plano, semiplano. Conforme se preenche aqui, também dá o valor. O potencial de uso, então aqui tem esses aqui, né, no caso. Eu fiz essa classificação, mas você vê se isso faz sentido na sua região ou não. Então aqui coloquei que o que valeria menos seria o industrial, né, porque tem os barulhos, tem poluentes e tudo mais. Depois seria o misto, né, que é residência misturado com comercial ou residencial. Depois o residencial e depois o comercial. Pode ser que tenha regiões que o comercial vai valer menos, né, do que o residencial. Então, daí aqui iria alterar essa ordem, né? E daí isso aqui é importante, né, porque a gente vai colocar lá no software e a gente vai fornecer essa escala aqui, né, do maior para o menor lá e vai dizer qual que vale mais, qual que vale menos, né? A gente vai colocar o crescimento dessa variável, né, em relação à variável dependente, que é o valor unitário. Então, por isso que essa escala aqui tem que estar coerente, né? Então, no caso, teria que adaptar ali para a sua região. Distância ao centro, né? Então, isso aqui é uma das variáveis que a gente só consegue
Se a gente tiver o endereço completo, né, daí você vai conseguir preencher isso da forma correta. Ou, por exemplo, né, caso você não queira pegar a distância correta, né, medida ali em metros ou quilômetros, por exemplo, você pode definir algumas áreas, né? Então, assim, se está dentro de uma faixa ali de, por exemplo, de 3 quilômetros, um raio de 3 quilômetros ali do centro, aí você considera, por exemplo, uma escala 1, né? Agora está a 5 quilômetros do centro, aí você considera a escala 2, aí você vai colocando, vai preenchendo dessa forma, né? Vai estabelecendo essa relação, e aí você coloca, esse seria daí do tipo código alocado, né, que seriam diferentes faixas de distância do centro, né, e aí você iria estabelecer também a relação dessa variável com a variável dependente lá na hora que você pôr lá no software. Aqui também eu deixei para preencher aqui, né, o zoneamento, então, por exemplo, a zona 1, e aí seria um CA de 0,5 e um TO de, sei lá, 60. Nem sei se está fazendo sentido isso, mas beleza. E aí você preenche aqui, então, e ele já puxa automático também, né? Daí você preenche referente ali à sua região. E para a planta genérica de valores também, né? No caso, aqui em Cascavel, as faixas ali, né, são divididas por cores, né? E aí tem esse coeficiente de acordo com essas cores, né? Então, vai mudar, tipo, se é um loteamento novo, né, que tá tudo novinho lá, né? Toda a infraestrutura tá bem bonita lá, aí tem um coeficiente maior, né? E aí a gente tem isso tabelado, né? Então a gente consegue dessa forma. Aí na sua cidade, por exemplo, pode ter, de acordo com a zona, pode ter um coeficiente diferente, que pode até ser chamado de outro nome, né? Não sendo necessariamente PGV, né? Daí você preenche como você achar melhor aí. Caso você não tenha essa informação, daí você vem aqui e oculta, né, essa coluna, não precisa usar, né? E aí depois aqui na aba dados, né, que daí vai ser a compilação de todas essas informações, então a gente vai ter a fonte, telefone, endereço, bairro, cidade, área, frente, topografia, potencial, distância ao centro, CA, TO, PGV e PIB per capita, por exemplo, né? E aí se alguma dessas informações você não for usar, você vem aqui e oculta. Beleza? Então, aqui, basicamente, as mesmas considerações que você faz lá para os apartamentos, para as casas, você vai fazer aqui. Você vai identificar o seu imóvel que você vai avaliar, você vai pesquisar terrenos semelhantes ao terreno do seu imóvel aí, vai montar o seu banco de dados, né? E daí a gente vai fazer o tratamento desses dados.